A morte negra, o fim de um mundo. Imagine acordar numa manhã comum de outubro de 1347, no porto de Messina, na Sicília. O sol nasce dourado sobre o mar Mediterrâneo. Os pescadores já trabalham. As crianças correm pelas ruas de pedra. A vida segue seu ritmo de sempre. Então, 12 navios genoveses atracam no porto. Os guardas do cais se aproximam para receber a tripulação e param, paralisam. Alguns recuam. Dentro dos navios, a maioria dos marinheiros já estava morta. Os poucos ainda vivos tinham o corpo coberto de tumores negros e roxos que vazavam sangue e pus, os olhos fundos, a pele apodrecendo ainda em vida. Um cheiro insuportável tomava o ar. As autoridades de Messina ordenaram em pânico que os navios deixassem o porto imediatamente, mas já era tarde demais. A história começa anos antes, nas estepes frias da Ásia Central. Em algum momento por volta de 1346, uma bactéria chamada Yersinia pestis começou sua silenciosa marcha em direção ao ocidente. Ela viajava no sangue das pulgas, que viviam nos ratos, que por sua vez caminhavam tranquilamente dentro dos navios mercantes que cruzavam as rotas comerciais entre o Oriente e a Europa. Os mongóis, que controlavam grande parte dessas rotas, foram os primeiros a morrer aos milhares. Conta-se que durante o cerco à cidade comercial de Cafa, na Crimeia, os guerreiros mongóis começaram a cair como folhas no outono. E então, fizeram algo que mudaria a história para sempre. Catapultaram os corpos dos seus mortos infectados por cima dos muros da cidade, uma das primeiras armas biológicas da história. Os mercadores italianos que estavam em Cafa fugiram apavorados para os seus navios e levaram a morte com eles. Quando a peste negra tocou o solo europeu, ela se comportou de uma forma que nenhum ser humano daquela época conseguia compreender. Não havia explicação, não havia lógica, não havia misericórdia. Em questão de dias após o contágio, a vítima começava a sentir febre altíssima. O corpo tremia com calafrios violentos. Logo surgiam os bubões, inchaços enormes, duros como pedra, negros por dentro, que apareciam na virilha, nas axilas, no pescoço. Alguns chegavam ao tamanho de uma maçã. A dor era insuportável. A pessoa gritava ao menor toque. Em seguida, manchas escuras tomavam a pele, causadas por hemorragias internas, a carne apodrecendo por dentro. O hálito tornava-se fétido. O paciente tossia, vomitava, delirava. E em 3 a 5 dias, morria. Não havia remédio. Não havia cura. Os médicos da época usavam longas vestes de couro, máscaras com bicos em forma de bico de pássaro recheados de ervas aromáticas. Acreditavam que o ar poderia ser o causador do mal. Alguns tentavam sangrar os doentes, outros queimar os bubões. Nada funcionava. Os próprios médicos morriam. O que aconteceu a seguir foi algo que a humanidade jamais havia experimentado em tal escala. Em Florença, uma das cidades mais ricas e cultas da Europa, o escritor Giovanni Boccaccio testemunhou tudo com seus próprios olhos e descreveu com uma clareza perturbadora. Pais abandonavam filhos doentes, filhos fugiam de pais moribundos, maridos deixavam esposas para morrer sozinhas. O vínculo mais sagrado da sociedade humana, o amor familiar, estava sendo destruído pelo medo. As ruas de Paris, de Londres, de Veneza, de Barcelona encheram-se de corpos. Não havia gente suficiente para enterrá-los. Jogavam os mortos em valas enormes, uns sobre os outros, como se fossem animais. Os sinos das igrejas tocavam dia e noite, sem parar, até que os próprios padres que os tocavam também caíam mortos. Em certas aldeias da França e da Inglaterra, não restou uma única pessoa viva. Um monge inglês, chamado John Glynn, da cidade de Kilkenny, na Irlanda, decidiu registrar tudo o que via. Ele escrevia seu diário sabendo que provavelmente morreria. Em suas últimas páginas, ele deixou algumas linhas em branco e escreveu: para que algum sobrevivente ou alguém do gênero humano que venha depois de mim possa continuar esta obra que comecei. Depois das linhas em branco, outra caligrafia, a de outra pessoa. John Glynn havia morrido.
com a morte chegando de todos os lados, sem distinção de ricos ou pobres, nobres ou camponeses, santos ou pecadores, a população europeia entrou em colapso psicológico. Muitos acreditavam que Deus estava punindo a humanidade pelos seus pecados, e então surgiram os flagelantes, grupos de homens e mulheres que marchavam de cidade em cidade, se açoitando publicamente com chicotes com pontas de metal, fazendo o próprio sangue jorrar em busca do perdão divino. Eram cenas de um horror quase teatral. Centenas de pessoas marchando em procissão, cantando hinos em lágrimas, batendo em si mesmas até cair. As multidões assistiam, choravam, entravam em histeria coletiva. Outros foram na direção oposta. Se a morte era inevitável, por que não viver? Festas descontroladas, bebedeiras, uma explosão de desespero disfarçado de prazer. O mundo parecia estar acabando mesmo. Por que se importar com as regras? E os judeus pagaram um preço que não mereciam. Acusados, sem qualquer fundamento de terem envenenado os poços d'água para causar a doença. Comunidades inteiras foram massacradas em cidades da Alemanha, França e Espanha. Foram queimados vivos. Milhares morreram. Uma perseguição bárbara alimentada pelo medo e pelo ódio. Quando a peste negra finalmente começou a arrefecer, por volta de 1353, a Europa contabilizou o horror. Em apenas 6 anos, estima-se que entre 30% e 60% de toda a população europeia havia sido dizimada. Entre 25 e 50 milhões de pessoas mortas, num continente que tinha, ao todo, cerca de 80 milhões de habitantes. Aldeias inteiras desapareceram do mapa. Cidades florescentes viraram fantasmas. Campos férteis foram abandonados porque não havia mais quem os cultivasse. A Inglaterra perdeu cerca de metade da sua população. A França, idem. A Itália, em algumas regiões, perdeu 2 de cada 3 habitantes. Era o fim de um mundo, mas aqui está o que poucos imaginavam na época. E o que torna essa história ainda mais fascinante. Do horror absoluto, nasceu uma Europa diferente. Com tantos mortos, a mão de obra ficou escassa. Camponeses que antes eram tratados como servos, sem voz, sem direitos, sem futuro, de repente tinham poder. Os senhores feudais precisavam deles, e eles passaram a exigir salários, melhores condições, liberdade de escolha. A ordem feudal que havia dominado a Europa por séculos começou a rachar. A Igreja Católica, que prometia proteção e salvação, mas não havia conseguido proteger ninguém, perdeu parte da sua autoridade moral. A fé de milhões de pessoas foi abalada. Começaram a surgir questionamentos que, 2 séculos depois, alimentariam a reforma protestante. A universidade ganhou força. A medicina começou, lentamente, a se separar da superstição. Os homens começaram a observar o mundo com outros olhos. Olhos que tinham visto que rezar não era suficiente. A peste negra empurrou a Europa, à força e com brutalidade, em direção ao renascimento. Hoje, quando caminhamos pelas ruas das antigas cidades europeias, Florença, Paris, Londres, Praga, estamos pisando sobre o solo onde corpos foram enterrados às pressas há mais de 670 anos. A Morte Negra foi o maior desastre da história humana em proporção à população global. Mais mortes, proporcionalmente, do que qualquer guerra antes ou depois. E ainda assim, a Europa sobreviveu. O ser humano sobreviveu. E do luto mais profundo que a humanidade ocidental já conheceu, nasceu uma era de arte, de ciência, de descobertas. Como se a humanidade tivesse olhado para o abismo, sentido o vazio gelado na alma e decidido criar beleza para não enlouquecer. Essa é a história da peste negra, o maior horror que o mundo medieval conheceu. E a prova de que, mesmo no fim de tudo, a humanidade encontra um jeito de recomeçar.